Alô, alô, galera! Seja bem-vindo. Esse é o nosso podcast, então, né? A gente está agora inaugurando, é a primeira edição, é o podcast Café Host. É bem informal e a gente vai compartilhar com vocês sacadas de life strategies, né? Estratégias de vida. É um conceito que a gente criou que reúne aí basicamente tudo aquilo que você precisa para ter uma vida feliz, para ser feliz, para viver melhor, ter qualidade de vida de verdade, né? E só para trazer para você, para contextualizar, a gente criou esse conceito de life strategies depois de estudar muito, depois de fazer muitos cursos na área de desenvolvimento pessoal, aplicar na nossa vida, ajudar nossos alunos em alguns cursos, treinamentos nossos e tudo mais. Então a gente criou esse conceito, life strategies, é estratégia de vida, né? É realmente estudar uma área da vida, algumas coisas da vida, aspectos da vida e entender como tirar o melhor disso, como atingir o melhor da vida em todas as áreas. Então seja bem-vindo, esse é o nosso primeiro momento, né? E a Fabiane já vai introduzir agora para você qual é o tema desse primeiro podcast de hoje. Seja bem-vindo ao nosso podcast Café com Host. É café porque é como se você estivesse sentado com a gente tomando um café e a gente conversando aqui sobre algumas estratégias de vida para melhorar de vida, algumas sacadas, algumas dicas. E uma coisa que a gente estava conversando hoje é a respeito de dificuldades em geral na vida, né? Cada um tem lá as suas dificuldades, algumas pessoas, dificuldades bem básicas do dia a dia. Algumas pessoas têm dificuldade para levantar cedo, sentem muito sono. Outras pessoas querem fazer dieta e têm dificuldade de se controlar. A gente estava falando sobre comer doce, né? Como é difícil às vezes as mulheres, às vezes aquela coisa da TPM e tal, como é difícil ficar sem comer doce. Outras pessoas já sentem uma dificuldade maior em lembrar dos compromissos e se atrasam ou perdem compromissos. Outras pessoas têm uma dificuldade maior em dormir cedo, ou fazer exercício, ou se concentrar para ler um livro, se concentrar para estudar. Enfim, cada um tem lá aquele calo, né, que aperta, que sempre é mais difícil. Isso é normal, porque cada um é diferente e as pessoas têm personalidades diferentes e a gente sempre é muito bom em alguma coisa e nem tão bom em outras coisas. Então, o que a gente faz para melhorar essa área da vida, aquilo que a gente tem dificuldade? A gente cria estratégias para contornar aquilo, né? Por exemplo, se você tem dificuldade de ficar sem comer doce, vamos dizer assim, né? Você quer muito fazer dieta ou não gosta de comer açúcar porque açúcar é algo viciante, enfim. Então você precisa, e é difícil resistir, para a maioria das pessoas é difícil, então você precisa criar estratégias para contornar essa vontade, às vezes até um vício, né, de comer muito açúcar. E aí você precisa pensar o que pode ser, o que eu posso criar de estratégia. Primeiro, né, uma coisa que às vezes a gente faz em casa, a gente não fica comprando um monte de doce, tendo em casa, é isso. Depois você pode também fazer em casa algum doce mais light, com menos açúcar, para naqueles dias assim mais formiga você comer isso. Ou uma terceira estratégia é simplesmente passar à vontade e não comer. Decidir que você quer emagrecer mais do que qualquer outra coisa e passar à vontade. Agora, por exemplo, se a sua dificuldade eu nunca lembro dos compromissos, eu sempre me atraso, faço tudo em cima da hora e marco um compromisso em cima do outro. Uma coisa simples é criar a estratégia de manter uma agenda ou anotar os compromissos no calendário do celular com alarme, ou ter uma lista de tarefas diárias. Isso é algo que nós gostamos muito de fazer. Na noite anterior, fazer uma lista das tarefas de que nós vamos precisar fazer no dia seguinte. Isso organiza a mente. A gente começa o dia seguinte já organizado, sabendo o que tem que fazer para que tudo dê tempo. E aquilo que a gente sabe que não dá tempo, a gente já se organiza para fazer num outro dia. Então, essas são estratégias. Por exemplo, se você precisa acordar cedo, trabalha cedo ou quer acordar cedo para treinar, enfim, e tem dificuldade, isso o Marcelo pode falar melhor até do que eu,
você precisa criar estratégias para isso acontecer. Pode ser dormir mais cedo, pode ser... Conta aí, Marcelo, quais estratégias que tu usava antes para conseguir acordar mais cedo? Uma coisa que me ajudava bastante quando... Bom, eu já... Quem me acompanha sabe, né, que eu recentemente até trabalhei essa questão usando programação neurolinguística, coisa que eu nunca tinha feito, né? A gente tem o conhecimento e às vezes a gente não faz. Mas enfim, eu fiz e aí resolveu, né? Mas antes disso, antes de eu ter a programação neurolinguística, aliás, antes de eu usar a programação neurolinguística para reprogramar a nível inconsciente, o que eu fazia? Poxa vida, eu tenho que acordar cedo. Eu era uma pessoa que acordava cansado, exausto já, né? Tonto, com uma dor de cabeça quase. Algo que me ajudava muito, eu acordava e tomava um banho gelado, né? Toma um banho gelado e aí dá aquele choque térmico, pronto, dá uma acordada boa, né? Então isso funciona. Mas nem sempre podia usar. No inverno, por exemplo, era complicado, né? Então eu tinha que bolar ainda outras estratégias. E não adianta, porque eu não costumo dormir muito cedo. Então, eu tive que aprender a melhorar o meu sono, né? Uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, é como ir dormir direto, indo direto ao ponto. Deita e fecha os olhos e dorme. Porque tem gente que deita e aí ainda leva mais 1 hora, meia hora para dormir, enfim, né? Eu desenvolvi alguns métodos para isso. Então, por exemplo, só para compartilhar com você, né? É um método que a gente usa distraindo a mente consciente, né? Usando a imaginação. Você imagina alguma coisa, você imagina que você vai fazer alguma coisa. Não pode ser nada conectado à realidade, tá? Se você ficar imaginando as tarefas que você tem para fazer, essas coisas, você vai ter estresse. Não é isso que a gente quer. A gente quer que você imagine um cenário. Pense em alguma coisa Algo que seria lúdico. legal, algo lúdico. Imagina um filme, imagina que você é o diretor de um filme e você está escrevendo um filme, criando um filme com algum conteúdo legal. Imagine que você está contando uma história, algo que não precisa ter nada a ver com a sua vida, né? É mais ou menos como imaginar os carneirinhos, né? Só que a gente faz isso com qualquer outra coisa. Qual é o objetivo disso? É simples. É direcionar a mente consciente para outra coisa. E aí a gente dá uma sugestão. Agora eu vou dormir. E pronto, você dorme. É bem poderoso. Eu também uso algumas estratégias para dormir, porque a minha dificuldade é mais para dormir do que para acordar, ao contrário do Marcelo. Então, por exemplo, vai chegando mais no fim do dia, eu já não faço atividades assim que me agitem muito, assim, não gosto de fazer muito exercício de impacto assim à noite, porque daí me deixa muito desperta. Então eu já vou reduzindo a energia ali. E no quarto eu gosto de usar, por exemplo, aromaterapia, óleo de lavanda, é algo bem calmante para dormir. Tomo um chazinho, às vezes um chazinho mais calmante, chazinho de camomila, chazinho de maracujá. Então, faço algumas estratégias assim para me ajudar a ter um sono melhor. Mas o que a gente quer falar aqui? Tudo isso que a gente disse aqui são apenas exemplos para você entender o que são as estratégias. São essas coisinhas simples assim para a gente contornar essa dificuldade. Mas o foco dessa conversa que a gente está tendo aqui com você é para dizer que a gente... Quando tem um problema, quando tem uma dificuldade, quando a gente fica focado no problema ou usando esse problema como historinha, desculpinha, eu não consigo fazer tal coisa porque para mim é muito difícil ficar sem comer doce, para mim é muito difícil acordar cedo, para mim é muito difícil dormir cedo. Enfim, quando a gente fica focado nisso, a gente não encontra solução e isso não vai ajudar você a melhorar de vida. O que ajuda a gente melhorar, a gente ter um equilíbrio maior, é focar na solução. Então tá, eu tenho essa dificuldade, eu gosto muito de comer doce, eu não gosto de fazer exercício, eu não consigo dormir cedo, não consigo acordar bem cedo, enfim, o que seja. Tenho essa dificuldade, agora vou parar e pensar qual a solução que eu posso dar. Que estratégias eu posso criar para contornar essa dificuldade ou para me ajudar a minimizar essa dificuldade. Então, são através dessas estratégias que você vai conseguir superar um pouco mais dia após dia, e hábitos são coisas que nós vamos mudando dia após dia, você vai superar e conseguir melhorar todas as áreas da sua vida. Então, é foco na solução e não
no porquê, no problema, na história que você conta para você. Eu sei que às vezes o que a gente quer mesmo é que alguém passe a mão na cabeça e diga: ai, pois é, você trabalha tanto, que dificuldade, seria tão bom dormir mais. Às vezes a gente quer isso mesmo, um afago. Só que infelizmente isso não ajuda a gente em nada. O que ajuda é a gente focar sim na solução, encontrar estratégias, encontrar uma forma melhor de fazer a mesma coisa e de superar aquele problema. Inclusive essa ideia não é nova, né? A Fabiane mesmo, ela é uma pessoa que já fazia isso há muito tempo, já fazia, né? Eu já conhecia também essa ideia de focar na solução, mas é interessante que, por exemplo, o coaching, né? Quando a gente faz uma formação em coaching, estuda essa metodologia, ela é muito focada em solução, né? Foco na solução. Por exemplo, quando se trabalha alguma coisa com coaching, você nunca vai mexer no passado, você não mexe no passado, você não olha para o passado. Ai, mas aconteceu isso comigo. Ai, mas a minha mãe brigou comigo e me criou de tal forma. Isso não importa. O que importa para o coaching, para essa metodologia focada na solução, é o que você vai fazer de agora em diante. O que você vai fazer com as condições que você tem. Foco na solução. Qual é a solução para o seu problema? E não qual é o problema ou como surgiu o problema. Isso não vem ao caso aqui quando a gente trabalha com esse pensamento, né? E sim realmente olhar para fora, olhar para nós e o que eu posso fazer agora diante disso. E sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer. É isso aí. Então, foco na solução. Isso vai ajudar muito mais você, vai fazer você se sentir muito melhor, até porque quando a gente fica revivendo o problema e pensando só no problema, isso traz um estado interno muito negativo. E quando a gente foca na solução ou busca encontrar soluções, isso nos traz um estado de esperança, um estado de expectativa muito melhor. E isso aí por si só já torna a vida da gente melhor. E as ideias vêm. É isso aí, isso é muito poderoso. Então, espero que você tenha gostado, né? É bem descontraído, é um papo que tende a ser um pouquinho mais rápido, mas é isso aí, né? Então continue nos acompanhando, comente aí, diga o que você achou desse podcast, se você gostou desse formato, a gente quer ouvir você também, tá bom? Esperamos você então para o próximo cafezinho. É isso e até aí. mais.